Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz. Meu nome é Marcelo Shoa e hoje nós estamos aqui empolgadíssimos para expedir algumas reflexões sobre as anotações do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde trata justamente do desprendimento dos bens materiais. Mas por estarmos aqui numa atividade doutrinária do Grupo Espírita André Luiz, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com uma singela oração e antes buscamos aqui uma reflexão da entidade veneranda, muito conhecida por todos nós, né, espiritistas, a nossa querida Joana de Ângeles, que pela pena segura do médium baiano, humanista, Divaldo Pereira Franco, então vai, por esse binômio benfazejo, Joana e o Di, escrever assim: a pontualidade, além de um dever, é também uma forma de respeito e homenagem a quem te espera ou depende de ti. Agindo com cuidado, o tempo jamais te trairá, deixando-te em atraso. O hábito de chegar em tempo é adquirido da mesma forma que o da irregularidade de horários. Programa os teus compromissos e desincumbe-te serenamente de todos eles, cada um de sua vez. Quando não possas comparecer ou tenhas que te atrasar, dize eu antes, a fim de liberar quem te aguarda. Desse modo, quando ocorrer um imprevisto e tenhas que chegar tarde, mesmo que não acreditem na tua justificativa, estarás em paz. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, companheiros prepostos de luz desta casa, o Grupo Espírita André Luiz, aqui estamos nós, buscando depositar a nossa parca moedinha no gasofilácio enriquecido da vida. Dá-nos a bênção necessária a fim de que os comentários do Evangelho possam ser melhormente expedidos, esclarecidos e, sobretudo, internalizados em cada um de nós. Por tudo isso, então, Senhor, abençoando o nosso propósito sincero de servir em Teu nome, nós te solicitamos ainda que Tu permaneças conosco hoje, agora e sempre. Bom, como eu disse a vocês, empolgadíssimos, nós estamos aqui para expedir comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do capítulo 16, onde Allan Kardec, de maneira brilhante, vai colocar uma espécie de dualidade. Não se pode servir a Deus e a Mamon, dando uma visão de que uma moeda possui duas faces e a gente precisaria, né, nessa perspectiva, escolher uma dessas duas faces. Não dá para efetivamente estarmos aos dois lados ao mesmo tempo. É disso que trata esse capítulo, e a gente resolveu colocar aqui algumas observações que nós rachuramos a propósito do estudo da noite de hoje. É esse item, né? Desprendimento dos bens terrenos, o item de número 14, e ele traz, assim, realmente informações muito vivas. A primeira delas, que a gente quer pôr nota aqui, é uma exortação desse espírito de Skol, que a gente já vai citar o nome no final, vou deixar como surpresa. Ela vai nos dizer que somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Aqui falando do mundo de regeneração, falando da fraternidade ou da nossa condição regenerada, isto é, gerado novamente, modificado. A ideia da perfeição, por exemplo, quando a gente observa a palavra perfeito, né, em latim, ela significa feito por completo. E nós ainda não estamos completos no nosso mecanicismo, né, na nossa busca pela perfeição, que possui, claro,
toda a relatividade desse processo, já que a perfeição absoluta, ela pertence a Deus. A relatividade ou a relativização dessa mesma perfeição, ela é por nós buscada nessa perspectiva, considerando que nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, já que perfeito é feito por completo e nós ainda estamos nos fazendo no processo evolutivo, nós buscamos em Jesus essa orientação, esse norte, esse modelo, esse guia, a fim de nós nos balizarmos. O que seria exatamente uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, o que é o bem, o que é a fraternidade. Então, Jesus, que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele, ele então nos ensinou, nos transformou em verdadeiros alunos, e ele, o nosso mestre. Nessa perspectiva, então, o mundo de regeneração, a característica da regeneração, ela é uma espécie de elo, uma espécie de liga, uma espécie de mecanismo por sobre o qual a gente, então, conquistaria, né? Nós conquistaremos, melhor dizendo, a nossa evolução. Vejam que aqui a condição somente pela união sincera. Isso é bem interessante porque existem uniões que não são sinceras, né? Existem uniões que são baseadas em interesse. Então, esse intercâmbio aqui, de que trata o texto, é o intercâmbio fraternal entre as criaturas. Esse é o primeiro ponto colocado por essa entidade veneranda para falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Achei bem interessante, porque ela inicia o texto, né, falando justamente desse halo de fraternidade que deve existir entre nós. E coloca, claro, não podia ser diferente, a visão do apego aos bens materiais. Então, ela vai dizer que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Aqui é bem interessante porque a gente dialoga com uma exortação de Jesus, né? Onde está o teu tesouro, é ali que estará o teu coração. Ou seja, se nós buscamos as coisas materiais, né? Se a nossa realização está coisificada, o que é que significa isso? Nós buscamos o nosso ideal de vida em coisas. Então, quando nós as perdemos, como colocamos todas as nossas fichas, né? Apostamos tudo, a gente colocou na prece aqui a ideia do gasofilácio, onde eram depositadas aquela lição do óbolo da viúva, a mulher que coloca 2 denários, 2 dinheiros, ela justamente nesse gasofilácio. Se a gente coloca ali, né, no gasofilácio da nossa vida, todas as nossas realizações em empreendimentos materiais, e eles, então, são voláteis, né? Portanto, impermanentes. Aliás, a tese é de Platão, né? Tudo o que existe de material é impermanente. Há uma frase do filósofo grego Heráclito de Éfeso que eu particularmente gosto muito. Ele nos diz: a única coisa permanente no universo é a mudança. Ou seja, todas as coisas estão constantemente em movimento. E logo, considerando que não existe uma realidade estática das coisas, nós não temos o poder da vida. A vida não é uma foto, é um filme, ela é dinâmica. Então, claro, aquilo que se me apresenta hoje como uma benesse, mais tarde pode se me apresentar como um revés. E se eu deposito as minhas realizações em coisas, e elas, portanto, são voláteis, são impermanentes e inconstantes, eu vou ter uma atitude impermanente e inconstante e com igualmente volátil, porque eu depositei as minhas fichas, né? Coloquei o meu tesouro, a minha moedinha ou as minhas moedinhas, os meus dinheiros no gasofilácio da vida, mas do ponto de vista material. Então, esse apego, que veja, é uma forma de amor. Olha o texto que interessante, o amor aos bens terrenos, porque existimos aqueles de nós que nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. Então, aqui é bem interessante. Mas o texto continua, olha, sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? É isso mesmo? Aonde a gente está colocando efetivamente as nossas realizações, né? Aqui é uma reflexão muito augusta, né?
Quer dizer, é a satisfação que a gente usa. E essa, diz o texto, né? Dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai uma grande distância. O que o texto quer dizer com isso? O que a reflexão quer proporcionar? Ela quer nos dizer o seguinte: uma coisa é apreciar o resultado das próprias conquistas. Então, por exemplo, se a pessoa investe nos estudos, se a pessoa investe numa carreira profissional, se ela investe, por exemplo, na construção da casa própria, se ela faz um investimento, é natural que o feedback, que o retorno desse investimento em acontecendo, isso proporcione à criatura uma certa satisfação. Isso é muito legítimo. É muito legítimo, mas daí nós nos escravizarmos com essa satisfação, vai uma diferença muito grande, né? Escravizarmos-nos em função das conquistas materiais que realizarmos. A gente precisa sublimar essa perspectiva, ou seja, extrairmos das conquistas o que a gente depreende do ponto de vista espiritual com essa conquista. Qual é a lição intelecto-moral que a gente tira? Porque, no final das contas, é o que a gente leva da vida, na vida e para a vida. O propósito da vida é nos enriquecer de valores espirituais, e não a posse do ouro. Mas aqui não há um negacionismo das coisas materiais. Muitos, né? Essa tese não é minha, de André Luiz, de André Trigueiro, né? O nosso querido Trigueiro, na obra Mundo Sustentável, ele faz, né, uma brincadeira até nesse sentido, que nós, os espiritistas, nós dissemos que a verdadeira pátria, a verdadeira vida é a vida espiritual. Bom, nesse raciocínio, por analogia às avessas, se o verdadeiro mundo é o espiritual, esse então é o falso, né? O mundo material seria o mundo falso. Isso não é exatamente assim. De verdade, nós não temos muitas vidas. O espírito imortal tem uma vida só, que é a vida eterna. Então, quantas vidas nós temos? Uma. Agora, encarnação, nós temos várias. Nessa perspectiva, nós passamos por momentos num corpo de carne, momentos na erraticidade, mas a vida, ela é uma só. Então, e isso faz toda a diferença. Ou seja, nos enxergarmos como espíritos e entendermos a transitoriedade das coisas, Heráclito de Éfeso, né? A impermanência, a única constante no universo é a mudança. Todas as coisas mudam. Então, hoje eu estou engenheiro, amanhã eu estarei gari. Porque o mais importante não é a profissão que eu exerço no mundo, não é a minha posição social no mundo. Vejam, é como eu lido com essa posição social que Deus me colocou no mundo. Então, é disso que trata essa questão da sublimação. Não é exatamente a posse do ouro, é como nós lidamos com essa posse, né? Então, aqui o texto mais adiante vai nos falar justamente dessa virtude, ó, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Isso é bem interessante, porque alguns de nós ainda vinculamos a caridade ao ato de dar coisas. Então, se nós associarmos a caridade ao ato de dar coisas, vejam, nós conhecemos na escala dos mundos, né, os mundos primitivos, os mundos de provas de expiações, os mundos de regeneração para onde estamos caminhando, os mundos ditosos, né, os mundos divinais, os mundos dos espíritos de primeira ordem, né, que está ali muito bem descrito por Kardec nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Já que dá 100 a 113, ele nos define em 10 classes, distribuídas essas classes ou agrupadas em 3 grandes ordens. E na ordem primeira e única, da qual a gente só consegue enquadrar Jesus, ficam esses espíritos de grandeza máxima, né? São os espíritos puros, o desprendimento total da matéria. Vamos imaginar estes mundos divinos. Claro que ali não há fome, não há miséria, não há ausência,
em relação às necessidades. No entanto, a caridade ali é exercida no seu mais alto grau. Logo, a caridade não é o ato de dar coisas, é o ato de dar-se. Ainda que no ato de dar-se nós manifestemos essa compleição do amor ao próximo, materializando-a. Mas de verdade, a materialidade da coisa em si, isto é, o prato de comida, o agasalho, tudo isso não fala diretamente da caridade. O ato de dar fala da caridade, dar-se, doar-se, às vezes retirar recursos financeiros, né, para poder então comprar algo para alguém, no lugar de dar qualquer presente no Dia das Mães, fazermos-nos presentes. Então, é nessa perspectiva que há essa relação entre o rico e o pobre, porque o ato de dar vai dinamizado nessa perspectiva. Mas o título, o texto avança, ó. Tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Ou seja, nada de exterior é nosso. Nada, absolutamente nada. Todas as coisas pertencem a Deus. Nem a beleza física, diz o texto. Às vezes a gente elogia alguém pela beleza física, mas a beleza física é um empréstimo de Deus. É o corpício, né, benfazejo, moldado, sobretudo na juventude, né, é uma maravilha. Mas depois nós vamos envelhecendo. Isso mostrando justamente a impermanência das coisas. Por mais que a pessoa estique, puxa, faça plástica, mas o corpo está ali falando das suas questões, né? A matéria, a impermanência da realidade material. E o que é que fica? O patrimônio espiritual, ou seja, a nossa interação com a realidade da vida. Como nós lidamos com a doença? Não é a doença que é o objeto das nossas atenções, é como nós lidamos com a doença, porque as mais das vezes o problema volta, porque o que Deus quer não é que soframos, é que a gente aprenda. Então, quando a gente não depreende na alma a lição, nós precisamos repetir a lição, não como um mecanismo de punição, mas para que nós aprendamos com ela, para que nós a valoremos, né? Essa oportunidade, essa doença, às vezes um revés financeiro. Não é que Deus quer fustigar a criatura, está punindo, agora está pagando. A gente usa muito esse verbo, né? O verbo pagar, numa espécie de relação contábil com a divindade, quando, na verdade, nós estamos mergulhados em leis. Então, se a gente come a feijoada da insensatez, nós temos naturalmente a indigestão vinculada ao resultado da nossa inconsequência. Né? Isso vai muito bem descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata, né, das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Porque o espírita, alguns de nós, temos o malveso de botar tudo na conta da reencarnação. E não é bem assim. Mas isso seria uma outra live só para a gente tratar desse assunto. O ponto alto aqui é analisarmos e entendermos que o texto nos suscita a reflexão de que tudo promana de Deus. A nossa posição social é a misericórdia de Deus. O corpo físico que recebemos é a misericórdia de Deus. A família que recebemos, tudo que gravita em torno das nossas realizações, até o nosso próprio esforço, é a misericórdia de Deus. A nossa condição cognitiva, o que é que significa isso? A nossa inteligência é a misericórdia de Deus. Porque o texto mais adiante vai trabalhar essas questões. Às vezes a criatura se acha carregada de empáfia. Afinal de contas eu fiz, eu realizei. Ele que busque como eu busquei. Eu terminei o meu curso de engenharia, eu fiz medicina, as noites indormidas, claro. Tem o seu esforço, tem o seu propósito. Eu construí a minha casa própria, ergui da fundação, eu mesmo virei o concreto. Está tudo muito ótimo, mas o que Deus quer não é a construção física ou o diploma, é como você e eu, como nós lidamos, nós interagimos espiritualmente com estes mesmos processos, porque quando deitarmos o corpo no caixão,
e voltarmos à pátria espiritual, nós levaremos conosco não o iPad, não o iPhone, não o computador, a casa, o diploma, ou às vezes mais de um curso superior, uma pessoa que fez doutorado, né? Enfim, nada disso. Nós levaremos, claro, o patrimônio intelectual que conquistarmos no mundo, mas junto dele toda a valoração moral dessa mesma interação. São as riquezas da alma. É disso que trata esse texto, né? Então, sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Isso aqui é o filme Matrix todinho, né? Aquela ideia de que a gente vive uma realidade, mas aquilo que a gente chama de realidade, ela é ficcional. Então, o mergulho na carne faz a gente achar que a realidade das coisas é o que a gente depreende com os olhos, né? E isso não é verdadeiro. Os próprios pré-socráticos já entendiam isso dentro de uma visão cosmogônica, né? Isto é, a explicação do mundo através da physis, a palavra física vem daí, o estudo dos fenômenos da natureza, no sentido de que aquilo que nós apreciamos com os sentidos físicos, eles não falam a verdade, porque os sentidos físicos são parcos. Daí, inclusive, todo um estudo voltado para a epistemologia, né, para a teoria do conhecimento, porque os aspectos de racionalidade são muito importantes no depreendimento daquilo que a gente considera como sendo a busca da verdade. E nessa perspectiva, a própria palavra filosofia, né, que é um dos aspectos da doutrina espírita, ela é uma relação, é um binômio entre duas palavras, né? Filos, né, que daí que vem a palavra filho, inclusive, essa ideia do amor filial, e sofos, de sofia, né, que significa, então, o amor à sabedoria. Vejam que o filósofo não é o sábio, é aquele que ama o saber. Então, a filosofia é essa busca pela sabedoria. É o que a doutrina espírita, dentro do seu tríplice aspecto, nos favorece, nos proporciona a busca pelo saber, dando-nos esses elementos de reflexão. Por isso que o Livro dos Espíritos é a primeira porta de entrada, é o aspecto reflexivo igualmente filosófico. Se nós tomarmos as obras de Platão, por exemplo, que imortalizou Sócrates na história da humanidade, e Sócrates, todos nós sabemos, né, é o pai da filosofia ocidental, sem Platão não teríamos Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. E ele inaugura a reflexão filosófica dentro de um diálogo, o mesmo diálogo que Allan Kardec coloca na obra O Livro dos Espíritos, emoldurando esse aspecto filosófico do espiritismo. Mas filosofar é muito mais do que fazer perguntas, porque às vezes as perguntas são carregadas de sofismas, são carregadas de ironia. Perguntar é perquirir honestamente, é buscar a verdade. E foi o que o mestre de Lyon nos deixou, reflexões profundas que agora, depositadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fazem esse mecanismo de revelação. Revelar é tirar o véu, é pôr luzes. Então o objeto existe ali, mas sem luz nós não o enxergamos. O que a doutrina espírita fez como terceira revelação, vejam a palavra, é tirar o véu, é pôr luzes. O objeto existia ali. A mediunidade, por exemplo, sempre existiu por sobre a face da terra. Moisés proibia a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Mas depois, muitos séculos mais tarde, Allan Kardec dignificou a mediunidade, colocando o maior tratado de parapsicologia que existiu e que existe por sobre a face da Terra. Estamos falando do Livro dos Médiuns. Então ele revelou, deu-nos a verdade, né, a verdade revelada dentro dessa análise teológica, inclusive de Santo Agostinho. Vejam, Sócrates e Platão são tão importantes como inauguradores do pensamento metafísico da ideia da reencarnação, a obra Fédon, por exemplo, que é um diálogo brilhante, né? Falando de Sócrates, Platão, quando escreve, seria uma outra live só para tratar disso, mas eles são tão importantes, Sócrates e Platão,
que Allan Kardec os coloca na introdução dessa obra que nós estamos examinando, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, como precursores da ideia da imortalidade da alma, conectando diametralmente o pensamento filosófico grego com a terceira revelação. Vejam que brilhante. E ele faz isso, olha que majestade, assim, é simplesmente sensacional, né? Allan Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que em tese seria uma obra para aureolar o aspecto de religiosidade, não é de religião, é de religiosidade. A alma, a criatura ligada ao Criador, sem os mecanismos de liturgia. O Espiritismo não tem cargo, nós temos encargo, ou seja, nós temos tarefas por desenvolver. O presidente de uma casa espírita, ele não é a autoridade moral daquela instituição. Às vezes o serviçal que limpa os aposentos sanitários tem uma envergadura moral muito maior do que o palestrante, por exemplo. Nessa perspectiva, e a tese não é minha, é de Jesus, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o amor começa pelo desprendimento dos bens materiais. Vejam como os assuntos estão muito conectados, mas vamos continuar. Ela fala assim, olha, que Deus, então, né, empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem de necessário, né? Porque o que sobra para a gente pode certamente estar faltando para os outros, né? E nisso ela vai nos lembrar que Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Então vejam, a riqueza é um empréstimo de Deus. Eu vou repetir, a riqueza é um empréstimo. Tudo aquilo que nós recebemos são empréstimos da divindade. Mas vamos continuar, porque ela coloca que pela riqueza vos revestistes do caráter, quer dizer, o revestimento, né? Do caráter sagrado de ministros da caridade da terra. Isso aqui eu achei sensacional, quando ela fala da ideia do ministro da caridade, ou seja, quando a gente recebe possibilidades, essas possibilidades, elas podem ser financeiras, sim, mas existem outras perspectivas de possibilidades, né? A condição do poder. Na obra Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles, quando fala sobre poder, ela vai dizer que o poder é neutro. A utilização a que se lhe é dada é que vai determinar se esse poder é bom ou se ele é ruim. Então, o dinheiro não é ruim, mas também não é bom. A canalização, como a gente lida com o dinheiro, é que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim. Então, nessa questão, a riqueza é uma forma de poder. Mas nós temos outras formas de poder. Eu me lembro, quando eu era criança, né? No Luz e Caridade, que é uma instituição que fica aí no Rio de Janeiro, já que a gente faz essa nossa expedição aqui de São Paulo, capital, né, Zona Sul. Nós somos cariocas do Rio e frequentávamos durante muitos anos uma instituição que fica em Santa Cruz, é o CELC, Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607. Né, em Santa Cruz, o chamado 27º Conselho Espírita de Unificação. Bom, aqui por uma coisa ou por outra, lá de vez em quando em vez, falava o nosso terceiro vice-presidente da USERJ, que à época chamava-se USERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. É o nome do nosso órgão federativo estadual do Rio de Janeiro. Hoje chama-se CERJ, né? Conselho Espírita. Bom, por uma coisa ou por outra, Emil Dario Frambach fazia as suas palestras e sempre gostava de lembrar, quando tinha oportunidade, que aquele que mais tem é o que menos possui, dizia ele. Aquele que mais tem esclarecimento é o que menos pode se aborrecer. Aquele que mais leu é o que menos pode explorar a ignorância do outro. Aquele que mais recebeu esclarecimento através dos livros, das palestras, do trabalho, aquele que mais se capacitou é o que deve menos se fustigar, portanto, mais tolerar. Ou seja, Emil dizia, aquele que mais tem é o que menos possui. Então, quando nós recebemos de Deus
mecanismos de poder, seja lá eles quais forem. Nós precisamos empreender, é a parábola dos talentos. Precisamos multiplicá-los, não dentro de um mecanismo egóico, trazermos para nós, porque senão, olha o que o texto diz, seremos aqui, olha, depositários infiéis. Esse depositário infiel é a ideia que a gente recebe, mas não distribui. Isso tem um nome, chama-se egoísmo. Agora, ela vai colocar que a vida na Terra ela pode ser considerada, se a gente faz uma busca pela realização da material, né, como sendo uma ilusão. Então, vejam, a gente busca, por exemplo, a faculdade, como eu mencionei. A faculdade é um meio. Um carro, um meio de transporte, né? O nome já está dizendo, meio de transporte, uma casa própria. Todas as coisas são meio, mas não são a finalidade da nossa evolução. Gente, isso é fundamental ter em mente. A finalidade. Questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o objetivo da encarnação? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso é muito fundamental. Hoje a gente trabalha isso nas empresas, né? É o conceito de missão, de visão, de empreendimento, e a gente está sempre ligado a essas questões que o mundo corporativo nos dá. Pois muito bem, nós somos uma empresa viva. Precisamos empreender em nós mesmos. Hoje, se a gente pega a literatura de Chiavenato e muitos outros autores que trabalham os conceitos de empreendedorismo, precisamos empreender, precisamos inovar, fazer o novo, fazer o diferente. Eu sempre gosto de lembrar que existem 3 tipos de seres humanos por sobre a face da Terra. Aqueles que escolheram uma caixinha para pensar, como, por exemplo, uma religião, e se serve da liturgia do aspecto religioso, ou até cria liturgia no aspecto religioso. Existem aqueles que já extrapolaram isso, então, portanto, não pensam na caixa, pensam fora da caixa. Mas existe um terceiro grupo que não tem nem caixa para pensar. Então, a gente precisa pensar fora da caixa e sem caixa, não tem caixa. Porque as leis de Deus não servem para que estabeleçamos entre nós, né, valorações etnocêntricas. O que é que significa isso? A posição do espírita é que é a mais correta, é que é a assertiva. Não. Deixo como lição de casa a leitura com afinco da questão 982 do Livro dos Espíritos. Depois a gente conversa. Lá, Allan Kardec incita as entidades venerandas a justamente provocar esse tipo de reflexão, né? E seria uma outra live, claro, para trabalhar esse assunto. Mas o ponto alto aqui é a gente entender a ilusão que o apego das coisas materiais, que os bens terrenos, eles podem nos proporcionar, né? O acúmulo de patrimônio que a gente eventualmente faz à guisa de dizer que a gente está deixando para os filhos. Não, eu estou acumulando. O texto diz assim, é muito genuíno isso, mas a gente não pode pivotar, né? É uma palavra do francês, pivot. A gente não pode fazer uma rotação desse raciocínio, entregando a ele uma visão de que as nossas fichas emocionais devam ser depositadas em coisas, porque se eu as perco, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, é disso que trata diametralmente o texto, né? Portanto, avançando aqui, é importante a gente lembrar, quando ela coloca, né, ensinando-lhes a ser egoístas, né, uns com os outros, os filhos, em relação aos pais, o ponto alto aqui é assim: quando os pais trabalham muito para dar coisas aos filhos, no lugar de dar presentes, é importante fazer-se presente, né? Então, quando você não se faz sentir presente, ou seja, parece é uma visão, até um comportamento até paradoxal, porque a gente, a propósito
de dar conforto, de dar segurança. Portanto, são manifestações genuínas de amor. Aquilo que a gente entrega genuinamente na família, sobretudo o patriarca ou a matriarca. Hoje, muitas mulheres, né, muito fortemente, assumiram esse papel da direção da família, já que o divórcio, ele realmente seria uma outra live também para falar do divórcio, mas ele tisna essas relações familiares e a mulher se vê ali com os filhos, né? O homem literalmente abandona o compromisso familiar, quando não muito entrega moedinhas à guisa de pensão, mas aquela dedicação do diário, né? As dores, a doença, os infortúnios, as dificuldades dos filhos, a mulher está ali, né? Segurando, como a gente diz no popular, aquele touro pelo chifre, ou seja, o arrobo, né, a robustez das lutas da vida, e a pessoa está ali domando de forma intrépida aquelas mesmas dificuldades. De um modo geral, as mulheres têm se posicionado muito assim, né? Quando não muito, os homens, né, mantendo o compromisso e se posicionando nessa visão patriarcal, quando não resvalando para o machismo, mas assumem a postura de entregar na família o conforto que a família merece no seu juízo de valor. E o paradoxo desse assunto é que, a propósito de dar porque gosta, não se mostra numa relação gostosa. Ou seja, o gostoso da relação, que é fazer-se presente, dar o presente de fazer-se presente, isso não existe. Então, são aqueles pais que trabalharam a vida inteira para dar tudo aos filhos. Eles crescem e aqueles movimentos mínimos, né, de perceber engateando, a fala, o dentinho trocando. Eu me lembro as brincadeiras que eu fazia com meu filho, né, a primeira dentição não tem raiz, né? Então o definitivo vai crescendo, ele empurra, o dente vai ficando molinho e a gente amarrava com fio dental na porta, né? Jogava a porta assim, o dente saía, amarrava no brinquedo, essas coisas ficam, né? Então, quando a gente não se permite esse tipo de relação, o tempo passa. Porque o tempo é um corcel, é um instrumento muito vigoroso, Deus Cronos, né, da mitologia, né? Daí que vem a palavra cronologia, cronômetro, né, do Deus Cronos, o Deus do tempo, e ele é muito vigoroso. Um segundo será sempre um segundo. A forma de medir esse segundo pode até ser diferente, mas o tempo, ele é vigoroso no universo. Nessa perspectiva, a gente então, quando percebe, o tempo já passou. E claro, Chico Xavier vai nos dizer, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas cada um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E a nossa finalidade é sempre o progresso espiritual. Mas a entidade veneranda, de uma forma muito assertiva, vai nos pedir para que a gente pratique a caridade. Agora, veja, a prática da caridade não é só dar coisas. Pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento. Porque quando a gente dá aquilo que é o resultado do nosso esforço pessoal, nós não estamos dando o objeto. Imagina, você fez um esforço enorme, fez horas extraordinárias no trabalho para você comprar, por exemplo, um casaco para o frio, né? Então, você comprou aquele casaco e dividiu o casaco em 2 ou 3 vezes, quase perguntou para o vendedor se ele acreditava em reencarnação para você dividir em mais de uma existência, né? Então, dividir o casaco ou qualquer outro bem material. Mas o bem material é a materialidade ou a materialização do teu esforço. Quando você troca de carro, quando você termina um curso superior, o diploma, o canudo, o papel com tinta ali na mão, eu conquistei, eu consegui, aquilo é a materialidade de um esforço, que ele é um esforço metafísico, está numa outra dimensão, mas a materialidade está ali. Quando você pega no exemplo do casaco que a gente está dando e você entrega para outra pessoa, você não está entregando o objeto, você está entregando o esforço que você despendeu. É ali que está a caridade. Mas às vezes a gente confunde e entende o ato de coisificar
né, o ato de dar de maneira coisificada a coisa em si, como sendo o ato da caridade. Não, é o desprendimento. Meu Deus, o casaco que eu comprei com tanto esforço, fiz tanta hora extra, né? É disso que trata o texto, essa prática da caridade genuína, né? O desprendimento das coisas materiais. Infelizmente, né, diz a entidade veneranda, sempre há no homem que possui bens bens de fortuna, né, um sentimento tão forte quanto o apego aos bens, que é o orgulho, né? Porque a posse do ouro nos cega. E aqui, de novo, ele vai dizer, né? Faça o que eu fiz. Ou seja, se você não conquistou as coisas na vida, é porque você não trabalhou, porque você não se esmerou, você é preguiçoso, né? Então, a visão ali da meritocracia, né? E a gente lembra, como dissemos no início, a nossa posição social no mundo será sempre ou deverá, espiritualmente falando, ser vista sempre como uma manifestação da misericórdia de Deus. Nós não somos, do ponto de vista social, nada. Nós estamos. Podemos estar professores, estar donas de casa, estar médicos, engenheiros, né? Contadores, advogados, estar. Ah, eu estou eletricista, eu estou pedreiro, nós não somos, porque essas relações de posição social, elas são muito transientes. E o que importa, repito, não é a posição social que temos, mas o que fomos capazes de depreender espiritualmente com a posição social que recebemos, né? Então, o orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda, porque a gente acaba se servindo ou se carregando de empáfia, né? Por outro lado, esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Porque aqui não é um negacionismo, uma apologia à negação das coisas materiais, né? Pegando ali carona na tese de André Trigueiro, esse mundo não é fake, não é falso. Se a verdadeira pátria é espiritual, a material é falsa. Não. A realidade no corpo de carne é o verdadeiro mecanismo de evolução. Parece até paradoxal, porque nós nos espiritualizamos numa vivência de materialidade. É mergulhado no corpo de carne que nós nos espiritualizamos, portanto evoluímos. Senão a gente continuava no mundo espiritual, não tinha reencarnação. Estar num corpo de carne é o mecanismo genuíno do processo evolutivo, é o mecanismo divinal colocado na terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata das leis morais, seria uma outra live também só para falar desse assunto, mas o ponto áureo é o entendimento de que nós somos regidos por leis, e a reencarnação é uma lei, faz parte das leis morais. E vejam, lei não é regra. Regras de acentuação, toda paroxítona terminada em L, N, R ou X, né, tem acento. Por exemplo, tórax tem acento, mas xerox não tem. Por quê? Porque é regra, não é lei. Se fosse lei, tinha que ter. Então, as leis de Deus são leis, não são regras. A gente até aprende em filosofia do direito que as leis são positivadas. Não é que positivada é de joinha, é porque são coercitivas. As leis são mandatórias. Vejamos que no Decálogo, muitas delas se nos apresentam com um advérbio de negação, né? Não. E o advérbio é uma palavra invariável. Olha que interessante. A palavra invariável, o advérbio, né? Definição de advérbio, uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, então, portanto, o próprio advérbio. Não tem variação. Eu não digo ela está meia molhada, porque não é a metade dela que está molhada. Ela está, muito embora seja ela está meio molhada, porque é o modo como ela está. Por isso que eu digo que é meio. Então, é uma palavra que não sofre variação. Então, até no Decálogo, a gente encontra essa ideia da positividade das leis. As leis de Deus são impostas, essa é a palavra, para que o homem possa progredir. Então, vou reencarnar, não. Todos nós seremos levados pelo mecanismo coercitivo das leis. É uma imposição e, ao mesmo tempo, é o nosso futuro, né? Por mais cruel seja a criatura, ela um dia será
um ser divinal, será um anjo, será um espírito de primeira ordem. Isso é uma beleza, né? Porque começa pelo desapego aos bens terrenos, né? Consiste em apreciá-los no seu justo valor, ou seja, as coisas materiais, aqui é uma receita, ó. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. O que é o justo valor? É nem mais nem menos. É dar aos bens terrenos esse justo valor. Dar às coisas materiais o valor que elas merecem, nem maior, nem pior. Não é nem um negacionismo às coisas materiais, refutá-las. Se você vive uma vida com possibilidades materiais, multiplique-as. Se você vive uma vida sem as possibilidades materiais, identifique os seus outros tesouros. Quais são os valores morais que Deus pretende incitar em você? Porque esses são também desprendimento dos bens terrenos, o orgulho, né? Aquela busca da inveja, da conquista das possibilidades alheias, né? Então a gente deve se desvencilhar disso, porque não são os verdadeiros bens. A gente deve acumular os tesouros na alma. E a tese de Jesus, aqueles que o ladrão não rouba, que a ferrugem, né, não oxida, portanto não consome, e a traça não rói, né, o tempo não dissipa, são os valores eternos da alma, são os valores intelecto-morais que nós construirmos. É disso que trata o texto quando nos incita à reflexão do desprendimento dos bens materiais. E aqui, claro, ela evolui, né? Senhor, tu mos havias dado e mos tirastes, faça-se a tua vontade. Se a gente recebe um patrimônio material enorme e depois Deus resolve arrancar, porque é ele que tira. Às vezes a gente diz assim, se a ambulância tivesse chegado 5 minutos antes, se o sinal não tivesse falhado, se o médico não tivesse faltado... Nós colocamos as circunstâncias da vida na conta das pessoas. E nós nos dissemos criaturas que acreditamos em Deus. E visitamos com alegria a questão 13 do Livro dos Espíritos, logo lá na primeira parte, né? Onde Allan Kardec nos traz os atributos da divindade. É soberanamente, é um advérbio de modo. Deus é de modo soberano e, ao mesmo tempo, porque é um binômio, justo e bom. Aliás, é um dos momentos onde Allan Kardec apresenta os atributos da divindade, e esse se faz como um binômio, a justiça e a bondade. Às vezes, buscando ser justo, não conseguimos nem ser equânimes e pesamos muito a mão nos elementos coercitivos das leis humanas. E, às vezes, buscando, né, não pender para esse lado, resvalamos da bondade e somos bonzinhos, ou seja, somos condescendentes com os decessos alheios. Esse equilíbrio, ele se faz de forma magistral, se faz de forma espetacular e divinal, absoluta em Deus. Então, Deus é absolutamente justo e bom, ao mesmo tempo, porque é uma conjunção aditiva, justo e bom, ele é ao mesmo tempo, uma conjunção dá sempre ideia de soma, então é ao mesmo tempo a justiça e a bondade de forma absoluta, é o modo, já que é um advérbio de modo, soberanamente, é o modo soberano da divindade. Então vejam, nessa perspectiva, nada que se nos acontece pode estar na mão das criaturas humanas. Depositar o infortúnio na bolsa de valores, né, nas circunstâncias alheias, nós estamos mergulhados numa vida em sociedade, né? E essa vida em sociedade, a horizontalidade das relações humanas promovem a verticalização em relação a Deus. Então, o homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. Aqui é uma espécie de infantilidade espiritual que o texto nos traz. Buscar a espiritualidade através das coisas materiais é uma infantilidade espiritual. É disso que trata o texto, né? A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, né? Aqui Deus não está nos pedindo isso, condenando-se a uma voluntária mendicidade, né? O que a gente comentou, não é um negacionismo das coisas materiais. Isso é muito importante. Se você tem possibilidades, multiplique-as, né? É muito interessante, né? Se você recebeu, é para cuidar.
Por exemplo, aqui ele vai dizer, né, a mensagem vai dizer, ela, o espírito, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Se você recebeu as possibilidades materiais, multiplique-as. De novo, o dinheiro não é ruim nem bom. É o que fizermos dele que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim. Isso é bem interessante. Então, recebeu, se você recebeu, é para você cuidar, é para você multiplicar, é para você dar, é para você distribuir, é para fazer crescer, é para se movimentar no mundo. Então, esses grandes empresários, imaginem quantas vidas não gravitam ali em torno das suas realizações. Um acordo comercial, nas mais variadas dimensões, elas cascateiam emprego, empreendimentos para as outras pessoas. Então, a justiça divina coloca na mão dessas pessoas a multiplicação das possibilidades e nós nos servimos. E se formos nós os agentes dessa multiplicação, pensemos no bem das pessoas, né? Claro, multiplicando a posse material, mas não nos servindo delas como mecanismos de escravização, né? Porque rejeitar a riqueza é realmente renunciar a esses mesmos benefícios. Aqui é bem interessante, né? Agora, aqui há um convite, né? Se você recebeu esse encargo, se você recebeu esse piano pesado nas costas, né? Porque a gente percebe assim, por isso que Jesus vai dizer: o meu fardo é pesado, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, porque o nosso é pesado, né? Então não é o dele que é leve, não é o nosso. O nosso a gente acha que está carregando aquele piano nas costas, né? Dá-me a força a desempenhá-lo segundo a sua santa vontade. A ideia do santo é o separado por Deus, né? Porque a gente precisa dar conta do nosso empréstimo. Porque aqui mais abaixo ela vai dizer, né? Recebestes não por doação, mas é por empréstimo, simplesmente por empréstimo. Empréstimo de quem? Empréstimo de Deus. E o empréstimo a gente tem que dar conta, tem que pagar o empréstimo. Nós precisamos pagar o empréstimo. Aquele que dá aos pobres, olha que é isso, gente. Isso é muito forte para a gente encerrar aqui os nossos comentários. Aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. É uma dívida da consciência, do muito que nós recebemos e do pouco que efetivamente nós nos movimentamos. É uma espécie de ampliação da nossa consciência, né? Joana de Ângeles trabalha esse conceito da consciência de sono. Existem aqueles de nós que vivemos um automatismo biológico. A pessoa acorda, ela come, ela vai trabalhar, ela faz sexo, ela come, ela dorme. É o automatismo biológico. São as necessidades. No livro do Jason de Camargo, quando ele trabalha, né, a questão da educação dos sentimentos, ele muito alegremente vai dizer para a gente que o homem começa com as sensações. Então, os sentidos físicos nos trazem sensações, o gozo, o prazer do alimento, né? Passeando pela boca e sendo ali percebido pelas papilas gustativas, o cheiro, o tato, os sentidos físicos, a alegria do pôr do sol, né? Aquele filme King Kong, aquele animal que em tese seria um animal violento, grotesco, mas aquela cena bucólica daquela criatura que buscava no aclive uma posição de relevo, de destaque, para que de maneira melancólica ele percebesse ali o pôr do sol, a beleza que a natureza nos traz, nos conquista, nos envolve. Então nós começamos pelos sentidos. Os sentidos nos promovem sensações, mas é a nossa condição racional que nos levará para as emoções. As emoções sublimes, essa visão, essa percepção transcendente, metafísica, numa expressão de Aristóteles. Então a gente precisa buscar a nossa realidade espiritual. Esse é todo o volume de reflexões que, de maneira assim despretensiosa, mas ao mesmo tempo com muita alegria, a gente pretendeu deixar
para todos os companheiros do Grupo Espírita André Luiz, a quem eu já aproveito na pessoa da Potira, da nossa querida mãezinha, né, a nossa Ana Spranger, que a gente tem assim um carinho enorme por ela. A gente então aqui com muita alegria, com muita felicidade, agradece essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, como vocês perceberam, sobre um tema muito ao gosto. Bom, vamos encerrar as nossas atividades nesse enlevo, nesse clima de alegria, de contentamento e também de felicidade, conversando com Deus e dizendo assim: ó Rabi, nós estamos aqui, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade da reflexão, do trabalho, pela oportunidade divinal de nos conectarmos com Deus. Dá-nos, Senhor, todos os mecanismos necessários para suportar as nossas próprias faltas. Se pudermos algo te pedir, nós te suplicaremos, Senhor, afasta-nos de nós mesmos, da nossa pequenez, Senhor, desse homem velho que ainda teima em falar por nós. E dá, Rabi, bom veso a esse anjo cujas asas deseja crescer, alçando voo na tua direção, para que tu possas nos conduzir e nos apresentar ao Pai como servos fiéis. Por tudo isso, então, muito satisfeitos pela oportunidade de dialogar sobre a tua mensagem, nós te solicitamos ainda. Permaneças conosco, hoje, agora e sempre.